O CEO milionário pensou tê-la deixado para trás, até vê-la segurando um menino com os seus olhos. André Cardoso ainda conseguia se lembrar de cada detalhe do dia em que decidiu se afastar de Raquel. A memória nunca o havia deixado de verdade. Não importava quantas vezes ele dissesse a si mesmo que tinha sido a coisa certa a fazer. Ele se lembrava do jeito que a luz do fim da tarde atravessava o seu pequeno apartamento, transformando as cortinas desbotadas em painéis de um dourado empoeirado. Ele estava lá, num terno que custava mais do que o aluguel mensal dela, sentindo que estava fazendo algo necessário, algo quase nobre em sua dureza. Ele dizia a si mesmo que ela nunca o amara por quem ele era, apenas pelo que ele poderia lhe dar. Convenceu-se de que cada presente, cada momento compartilhado, tinha sido parte de uma transação com a qual ele jamais havia concordado. Quando proferiu as palavras, quando lhe disse que ela não receberia mais nada dele, nem o dinheiro, nem os presentes, nem sequer um adeus educado, ela não chorou. Ela apenas olhou para ele com aquele olhar calmo e equilibrado, que sempre o tinha perturbado muito mais do que qualquer acusação poderia ter feito. Ele percebeu, mesmo na altura, que parte dele esperava que ela implorasse, porque se o fizesse, ele se sentiria justificado em sua raiva. Mas ela não implorou. Ela simplesmente levantou o queixo e perguntou com uma voz que não tremeu se ele tinha a certeza. Ele se lembrava da quietude definitiva de sua pergunta, como ela pousou no espaço entre eles, como o fechar de uma porta que jamais se abriria novamente. Ele havia acenado com a cabeça porque acreditava ser a única maneira de se proteger. Ele havia passado muitos anos a acreditar que o amor era uma fraqueza que ele não podia permitir-se ter. Quando ele saiu, não olhou para trás. Chegou até o elevador antes que algo frio se instalasse em seu peito, mas mesmo assim, ele ignorou. Ao chegar à rua, já tinha começado a ensaiar a versão da história que contaria a si mesmo mais tarde, que ela o havia usado, que ele não tinha motivos para se sentir culpado. Ele contou essa história tantas vezes que acabou por quase acreditar nela. Ele não pensava em como ela parecia pequena sentada na beira do sofá, ou em como tinha dobrado as mãos cuidadosamente no colo para que ele não as visse tremer. Ele enterrou essas imagens sob reuniões e aquisições, sob manchetes que elogiavam a sua disciplina e foco. Se alguém perguntava sobre ela, ele simplesmente dizia que eles haviam se separado porque não estava certo. Ninguém nunca insistia mais. Mas tarde da noite, quando o mundo estava em silêncio e não havia mais nada para o distrair, ele às vezes se pegava a pensar no jeito que ela o havia olhado enquanto ele saía pela porta. Não com raiva, nem mesmo com desapontamento. Apenas uma tristeza cansada e inabalável que parecia ecoar muito depois de ele ter partido. E nesses momentos, quando ficava acordado no escuro, ele se perguntava se havia se afastado da única coisa em sua vida que tinha sido real. Nos 3 anos que se seguiram, André construiu uma vida tão estruturada que nenhum sentimento imprevisível poderia irromper. Ele dobrou o tamanho de seus ativos, lançou 2 novas empresas e comprou uma cobertura com vista para o rio, onde as luzes da cidade brilhavam a noite toda. Ele viajava constantemente, nunca passando mais do que algumas semanas num só lugar, porque o movimento parecia mais seguro do que a quietude. Se ficasse parado por muito tempo, corria o risco de se lembrar do olhar de Raquel quando a deixou sem nada. Ele aprendeu a ocupar cada momento com algo produtivo, uma reunião, ou uma negociação, ou um jantar cuidadosamente planeado com investidores. Quando estava sozinho num quarto de hotel,
abria o seu laptop e verificava os relatórios de lucros até a visão ficar turva. Qualquer coisa para manter a memória à distância. No início, ele esperava que ela ligasse. Pensou que haveria mensagens, talvez alguma tentativa de reaver o que ele havia tirado, ou pelo menos para perguntar o porquê. Mas as semanas se passaram em silêncio e a sua ausência tornou-se mais pesada do que qualquer acusação. Aquele silêncio era a única coisa para a qual ele nunca se tinha preparado. Ele saberia como responder à raiva, até mesmo às súplicas, mas ela simplesmente havia desaparecido de sua vida, e de uma forma distorcida, isso o deixou mais irritado do que se ela tivesse lutado. Ele convenceu-se de que isso provava que ele estava certo, que ela nunca se tinha importado. Quando soube, por conhecidos em comum, que ela havia se mudado para um bairro mais modesto do outro lado da cidade, disse a si mesmo que não se importava para onde ela tinha ido. Disse a si mesmo que não importava, mas em algumas noites, quando o seu reflexo na janela escura parecia mais velho do que ele se lembrava, ele se pegava a perguntar se ela estava bem, se tinha alguém para a ajudar, se ela alguma vez pensava nele. Ele ficava ali parado, com as mãos nos bolsos, a observar a cidade lá embaixo e a sentir uma dor oca que nunca admitia em voz alta. Nas reuniões, ele era o mesmo homem que sempre tinha sido, perspicaz, focado, inflexível. Ninguém nunca via a parte dele que ficava acordada às 3 da manhã a reproduzir aquela conversa final palavra por palavra. As pessoas muitas vezes lhe diziam como a sua vida era invejável. O poder, a influência, a facilidade com que ele podia ter o que quisesse. Diziam isso como se fosse óbvio que ele tinha uma. Ele nunca os corrigia. Deixava-os acreditar que ele não tinha arrependimentos. Quase se convenceu de que era verdade. Mas nas horas tranquilas antes do amanhecer, ele sabia que cada sucesso que adicionava ao seu império era apenas mais uma camada sobre algo quebrado. Ele se perguntava por quanto tempo seria capaz de fingir que não sentia. Perguntava-se se haveria um dia em que finalmente poderia abandonar a pergunta que nunca ousara fazer. E se ele estivesse errado? A manhã em que tudo começou a mudar começou como qualquer outra. André estava a caminho de uma reunião do conselho do outro lado da cidade, a rever projeções no seu tablet enquanto o seu motorista serpenteava pelo trânsito. Mal tinha dormido na noite anterior, mas dizia a si mesmo que funcionava melhor apenas com disciplina, que o descanso era uma indulgência para pessoas que não conseguiam suportar continuar em movimento. O carro abrandou perto de um pequeno café que ele mal notava na maioria dos dias, uma loja de esquina com caixilhos de janela rachados e toldos desbotados. Ele não tinha planeado parar, mas algo o fez desviar o olhar do ecrã. Talvez fosse instinto ou hábito, ou talvez fosse a mesma parte dele que nunca tinha realmente abandonado o passado, por mais que tentasse. Ele disse ao motorista para encostar e esperar. Ao pisar na calçada, o ar frio da manhã atravessou o seu sobretudo, fazendo-o sentir-se abruptamente, desconfortavelmente acordado. Ele ficou lá por um momento a tentar entender por que o seu peito estava apertado. Quando se virou para a janela do café, ele viu-a. Raquel estava sentada no banco do lado de fora com a cabeça ligeiramente curvada, o cabelo preso num coque solto que não escondia totalmente o quão cansada ela parecia. Mas não foi apenas a sua presença que o fez esquecer como respirar. Ao lado dela estava sentado um menino, com não mais de 3 anos, as suas pequenas mãos agarrando a beira do banco, enquanto ele balançava os pés para a frente e para trás. O menino levantou o rosto ao som dos passos de André,
e a força do reconhecimento atingiu-o com tanta intensidade que ele cambaleou. A criança tinha os olhos dele, o mesmo azul claro, impossível de confundir. O menino inclinou a cabeça com curiosidade, a piscar os olhos para ele com uma expressão que André tinha visto no espelho todos os dias de sua vida. Por um instante, o mundo se estreitou para aquele único ponto de conexão, como se mais nada ao redor deles existisse. Ele sentiu o seu coração bater violentamente contra as costelas, um choque frio de certeza que afogou toda e qualquer explicação racional. Raquel olhou para cima então, como se o tivesse sentido antes de realmente o ver. Os seus olhares se encontraram e o tempo fez algo estranho, dobrando-se sobre si mesmo, de modo que ele se sentiu de novo naquele pequeno apartamento 3 anos atrás, prestes a dizer as palavras das quais se arrependeria pelo resto de sua vida. Mas desta vez não havia raiva ou acusação no rosto dela, apenas uma cautela cansada e algo mais, algo que parecia muito com resignação. Ela moveu-se ligeiramente, como se quisesse proteger o menino com o corpo, e André sentiu uma vergonha oca instalar-se sob a sua pele. Ele deu um passo mais perto antes que pudesse decidir se era sensato. A sua voz soou rouca quando ele falou, e ele odiou não conseguir mantê-la firme. Raquel. O nome tinha um gosto desconhecido, embora ele o tivesse pensado 1000 vezes no escuro. Ela não respondeu de imediato. Ela apenas o observou com aquela mesma expressão indecifrável. Ele tentou de novo, sentindo as palavras serem arrancadas dele. Ele é meu? Por um longo momento ela não respondeu. O menino olhou de um para o outro, o seu olhar brilhante com uma curiosidade que era muito jovem para esconder. Finalmente, Raquel acenou com a cabeça. A sua mão repousou suavemente nas costas da criança, os seus dedos enrolando-se no tecido do casaco dele. "O nome dele é Léo", ela disse. A sua voz era baixa e calma, de uma forma que tornava tudo pior, porque ele sabia que ela tinha ensaiado este momento na sua mente repetidamente. "Ele é o teu filho." André engoliu em seco, mas isso não fez nada para aliviar o aperto na sua garganta. Ele tentou encontrar algo para dizer, alguma pergunta que faria este momento parecer menos surreal, mas tudo o que ele conseguia pensar era que tinha perdido tudo: os seus primeiros passos, as suas primeiras palavras, a maneira como ele deve ter sorrido quando reconheceu a pessoa que mais amava. Ele olhou para Léo, para as pequenas mãos e os olhos familiares, e sentiu algo dentro dele se partir em 2. Raquel moveu-se novamente, ajustando a sua mão no ombro do menino. "Não precisas de fingir", ela disse, mais suave agora. "Eu não te pedi nada. Não estou a pedir-te agora." Mas ele abanou a cabeça, porque a ideia de que ela pensasse que ele poderia ir embora de novo parecia insuportável. "Eu não estou a fingir", ele conseguiu dizer. Ele olhou de volta para habitar a criança que era sua, que nunca o tinha conhecido, e ele sentiu as primeiras pontas cruas de um arrependimento tão completo que quase lhe tirou o fôlego. "Eu não sabia", ele sussurrou, embora soubesse que não importava. Ele não tinha estado lá para descobrir. Raquel olhou para Léo, alisando o seu cabelo com uma ternura que fez o peito de André doer. Ela não disse mais nenhuma palavra. Ela não precisava. Ele entendeu naquele momento que nada em sua vida tinha sido realmente sobre sucesso ou ambição ou a necessidade de permanecer no controlo. Tudo, cada decisão que ele tinha tomado, havia-o levado àquela calçada, a olhar para a prova do que ele havia perdido. E nenhuma quantidade de disciplina, dinheiro ou orgulho
o faria sentir-se completo novamente. Ele não sabia por quanto tempo ficou ali parado na frente de Raquel e Léo, mas foi o tempo suficiente para o frio da manhã penetrar nos seus ossos. Pessoas se moviam ao redor deles na calçada, algumas olhando curiosamente para o estranho quadro de um homem de terno a encarar uma mulher e uma criança com uma expressão demasiado crua para esconder. Ele havia enfrentado salas de reuniões cheias de adversários sem vacilar. Havia negociado contratos que valiam milhões sem perder a compostura, mas ali, parado na frente deles, sentiu-se despido de todas as defesas que alguma vez construíra. Ele tentou falar de novo, mas a voz falhou-lhe. Então ele simplesmente gesticulou para o espaço vazio ao lado de Raquel no banco. Ela hesitou, os ombros tensos, como se estivesse a preparar-se para ser desapontada novamente. Ele sentiu o peso daquele medo não falado instalar-se pesadamente entre eles, um registro silencioso de cada escolha que ele havia feito para provar que não se importava. Quando ela finalmente acenou, ele sentou-se devagar, cuidadoso para deixar uma distância respeitosa entre eles. De perto ele podia ver o quão cansada ela parecia, os leves sulcos sob os seus olhos e as linhas delicadas que não estavam lá da última vez que ele a tinha visto. Mas ela ainda era bonita, de um jeito que fazia algo se torcer dolorosamente em seu peito. Por um longo momento, nenhum dos dois falou. Léo mexeu-se inquieto, virando-se para enterrar o rosto no braço de Raquel. Ela alisou a mão sobre o cabelo dele e olhou para André sem encontrá-lo nos olhos. Ele não sabia como começar. Cada frase que ensaiava soava ou demasiado formal ou demasiado superficial, como se as palavras sozinhas pudessem, de alguma forma, preencher a distância de 3 anos e todo o dano que ele havia causado. No final, a única coisa que ele conseguiu gerir foi a verdade, por mais crua que parecesse ao dizê-la. Eu não sabia que ele existia, ele disse calmamente. Se eu soubesse... Ele parou porque não tinha certeza do que teria feito. Ele queria acreditar que teria voltado, que não teria deixado o orgulho decidir tudo, mas ele não podia ter certeza. Essa incerteza parecia o seu próprio tipo de vergonha. Os olhos de Raquel desviaram-se para encontrar os dele, e pela primeira vez ele viu algo a cintilar ali, um eco frágil da mulher que costumava acreditar que ele poderia ser mais do que era. Mas a sua voz estava calma quando ela respondeu: Eu sei que tu não sabias, mas tu também nunca perguntaste. Ela olhou de volta para Léo, os seus dedos a traçar um pequeno círculo no ombro do menino. Tu deixaste muito claro que não querias nada de mim. Ele estremeceu, porque era verdade. Ele havia construído aquela muralha entre eles, tijolo por tijolo cuidadoso, convencido de que estava a proteger-se. Tudo o que ele realmente tinha feito foi proteger o seu medo. O medo de ser necessário, de falhar com alguém que dependia dele, de não ser suficiente. Léo moveu-se novamente, espiando-o com olhos azuis solenes, que fizeram André sentir-se visto, exatamente pelo que ele era. Não um sucesso, não uma figura de poder, apenas um homem que tinha fugido da única coisa que poderia ter tornado a sua vida real. Ele forçou-se a encontrar aquele olhar, embora parecesse a coisa mais difícil que ele já havia feito. Ele virou-se de volta para Raquel e descobriu que as suas mãos estavam a tremer ligeiramente no seu colo. Ele as dobrou juntas para que ela não visse. Eu não estou aqui para exigir nada, ele disse finalmente. Eu gostaria de o conhecer, se me permitires. O silêncio que se seguiu pareceu mais longo do que qualquer negociação, de conselho que ele já havia suportado. Os olhos de Raquel
vasculharam o seu rosto, como se ela estivesse à procura do primeiro sinal de que ele quebraria a sua palavra novamente. Ele não a culpava. Ele lhe havia dado todos os motivos para duvidar dele. Mas, eventualmente, ela olhou de volta para Léo e alisou o seu cabelo novamente. Os seus ombros relaxaram por uma fração, e quando ela falou, a sua voz era baixa, mais firme. "Eu não sei como isso será", ela disse. "Eu não posso prometer nada." "Eu entendo", ele sussurrou, porque ele entendia. Ele não merecia promessas, ele não merecia a confiança dela. Mas talvez, se ele fosse cuidadoso, se ele aparecesse todos os dias e provasse que poderia ser mais do que o homem que ele tinha sido, ele poderia conquistar o menor lugar na vida daquela criança. Eles ficaram sentados ali por mais um pouco, os três num círculo hesitante e desconfortável, enquanto o resto da cidade seguia em frente, como se nada monumental tivesse acontecido. Para qualquer um que passasse, provavelmente parecia uma família a tomar um café numa manhã fria. Para ele, parecia o primeiro momento frágil de algo que um dia poderia curar o espaço vazio que ele havia carregado dentro de si por anos. André não sabia o que esperar quando finalmente se levantou e perguntou se podia acompanhá-los até em casa. Talvez ele pensasse que Raquel diria não e pegaria Léo nos braços e desapareceria de volta para a vida quieta e escondida que ela havia construído sem ele. Mas ela o surpreendeu ao hesitar apenas por um momento antes de acenar com a cabeça. O seu acordo parecia frágil, como se qualquer palavra errada pudesse estilhaçá-lo, e ele tratou o momento como algo precioso que não ousava manusear mal. Eles caminharam devagar pela quadra, passando por lojas que ele nunca havia notado, porque nunca precisara olhar. O trânsito da manhã zumbia ao redor deles, mas tudo o que ele conseguia ouvir era o som pequeno e constante dos pés de Léo enquanto ele se arrastava ao lado da mãe, agarrando a mão dela com um pequeno punho. A cada poucos passos, Léo olhava para ele com olhos azuis arregalados, estudando-o como se estivesse a tentar descobrir que papel aquele estranho desempenhava no seu mundo tranquilo. André desejou ter o direito de pegar na sua mão, de o levantar da maneira que ele tinha visto outros pais fazerem. Mas ele sabia que ainda não tinha conquistado isso. Então ele manteve a sua distância, acompanhando o ritmo deles sem se impor. Ocasionalmente ele fazia uma pergunta a Léo: quantos anos tinha, se gostava do parque no final da rua, e embora o menino nunca respondesse, ele observava André com curiosidade cautelosa, e de alguma forma isso parecia um começo. Raquel permaneceu em silêncio durante a maior parte da caminhada, a sua postura reta e o queixo erguido, como se precisasse de toda a compostura apenas para partilhar a calçada com ele. Uma vez, quando Léo puxou a sua manga para pedir um lanche, ela ajoelhou-se para vasculhar a sua bolsa e André viu a costura a desfiar perto do fecho, o leve desgaste nos joelhos das suas calças de ganga. A cena fez a sua garganta apertar com uma culpa que ele não conseguia disfarçar. Ele pensou em todas as noites que tinha passado em hotéis que custavam mais por uma semana do que ela provavelmente ganhava em meses. Todo o tempo que ele tinha fingido que ela não existia para que não tivesse que enfrentar o que tinha feito. Quando chegaram ao pequeno edifício de tijolos onde ela morava, ela parou em frente à porta, virando-se para o encarar. Por um momento, ela parecia que poderia lhe dizer para ir embora, afinal, que era tarde demais para ele tentar fazer parte de tudo aquilo. Ele sentiu o seu pulso bater contra as costelas enquanto esperava pelo seu julgamento. Mas, em vez disso, ela pousou a sua mão levemente no ombro de Léo
e falou sem olhar para ele. Eu não quero confundi-lo, ela disse calmamente. Eu não sei o que tu queres disto, ou de nós. Ele engoliu em seco, desejando poder encontrar palavras que soassem mais certas do que ele se sentia. Eu não espero nada de ti, ele disse cuidadosamente. Eu nem sequer espero que me perdoes. Mas eu quero conhecê-lo, e se me permitires, eu gostaria de ajudar. Ela levantou o seu olhar para encontrar o dele então, e ele soube que ela viu o quão cru ele estava, o quanto ele falava a sério. Pela primeira vez desde que ele chegou naquela manhã, parte do aperto na sua expressão aliviou. Ela acenou com a cabeça uma vez, quase imperceptivelmente. Nós veremos, ela disse, a sua voz suave, mas firme. Por agora tu podes ligar. Se tu realmente tensionas ficar envolvido, ele vai descobrir. Ele acenou com a cabeça também, porque qualquer coisa a mais teria parecido pedir mais do que ele merecia. Ele forçou-se a recuar enquanto ela se virava para destrancar a porta. Léo olhou por cima do ombro para ele uma última vez, o seu pequeno rosto sério, de um jeito que fez o coração de André parecer demasiado grande para o seu peito. Então eles desapareceram para dentro do edifício, e ele foi deixado sozinho na calçada, sentindo como se o chão tivesse mudado sob os seus pés. Ele ficou ali por um longo tempo, muito depois de a porta ter fechado, a tentar absorver o que tinha acabado de acontecer. Ele tinha passado anos a dizer a si mesmo que era forte, porque não precisava de ninguém. Mas enquanto estava parado na frente daquele modesto edifício, ele percebeu que nunca se tinha sentido mais fraco ou mais assustado, porque pela primeira vez na sua vida, ele queria algo que não podia controlar. Ele queria ser digno de um lugar na vida daquela criança. E ele sabia que se Raquel lhe desse a menor chance, ele passaria o resto dos seus dias a provar que merecia. Na primeira vez que André ligou, demorou quase 1 hora a ganhar coragem. Ele nunca se tinha sentido tão absurdamente inseguro de si mesmo, nem em qualquer negociação de negócios, nem mesmo nos primeiros dias, quando estava a construir a sua primeira empresa do nada. A sua mão pairou sobre o seu telefone, até que ele se forçou a discar o número que Raquel lhe tinha dado. Cada toque soou incrivelmente alto no seu ouvido. Quando ela finalmente atendeu, ele percebeu que estava a aprender a respiração. A voz dela era cautelosa, mas não fria, o tom tranquilo de alguém que tinha aprendido a esperar muito pouco. Ele perguntou se estaria tudo bem ver Léo novamente. Ela ficou em silêncio por tanto tempo que ele pensou que ela poderia dizer não. Então, com um pequeno suspiro, ela disse-lhe que estariam no parque perto do apartamento deles por volta das 11 da manhã seguinte. Ela não ofereceu mais do que isso, e ele não perguntou. Quando ele chegou no dia seguinte, ele viu-os, antes que eles o vissem. Raquel estava sentada num banco perto do parque infantil, o cabelo preso num coque solto. Léo estava agachado ao lado de um pedaço de relva, completamente absorvido em apanhar pedras minúsculas e arranjá-las numa linha. André parou por um momento a estudar a cena com uma pontada de saudade tão aguda que quase o desequilibrou. Ele tentou imaginar como deve ter sido para Raquel passar 3 anos a criá-lo sozinha. Cada joelho esfolado e febre noturna. Cada aniversário que ele não tinha estado lá para celebrar. Ele se perguntou se ela alguma vez desejou que ele aparecesse. Se Léo alguma vez perguntou por que não tinha pai. Quando ela finalmente olhou para cima e o viu, ela não sorriu, mas também não desviou o olhar. Ela levantou a mão num aceno breve, quase hesitante. Era um convite,
mas que carregava o peso de todas as coisas que ela ainda não podia dizer. Ele caminhou pela relva sentindo-se absurdamente formal no seu fato, dolorosamente consciente de quão deslocado ele devia parecer. Quando parou na frente deles, Léo olhou para cima, desviando-se das suas pedras. O seu pequeno rosto estava curioso e cauteloso ao mesmo tempo. André agachou-se para não ficar muito acima dele. Olá, Léo, ele disse calmamente. Tu lembras-te de mim? Léo não respondeu. Ele apenas o observou daquele jeito solene e perscrutador que fez André sentir-se transparente. Raquel falou suavemente, a sua voz ajustada para que Léo pudesse ouvir, mas não se sentir pressionado. Este é o André, ela disse. Ele conheceu-te quando eras muito pequeno. O menino olhou para ela como se estivesse a verificar se ela aprovava aquele estranho. Então, com os movimentos pequenos e decisivos de uma criança que não pensa demais, ele pegou numa das pedras e estendeu-a. André pegou nela cuidadosamente, sentindo algo no seu peito afrouxar quando Léo não puxou a sua mão de volta de imediato. Era um gesto tão pequeno, mas parecia enorme. Durante a hora seguinte, eles sentaram-se juntos na relva, enquanto Léo lhe mostrava cada pedrinha que ele havia recolhido. André ouviu as observações tranquilas de Raquel sobre qual equipamento do parque infantil Léo gostava mais, como ele às vezes ficava tímido perto de outras crianças, como ele sempre queria levar para casa algo que encontrava lá fora. Ele sabia que ela lhe estava a dar estes detalhes porque ela entendia que ele precisava deles. Ele também sabia que partilhá-los lhe custava algo, que ela estava a confiar nele uma fração a mais do que no dia anterior. Quando chegou a hora de ir embora, Raquel levantou-se e limpou a relva das suas calças de ganga. Léo pegou na sua mão automaticamente. André também se levantou, sentindo que havia 1000 coisas que ele queria dizer. Ele queria dizer-lhe que sentia muito de novo. Ele queria prometer que não falharia com eles desta vez. Mas as palavras pareciam demasiado grandes e demasiado inadequadas ao mesmo tempo. Então, em vez disso, ele simplesmente disse: "Obrigado por me deixares vir." Os olhos dela encontraram os dele e pela primeira vez havia algo como compreensão ali. "Ele vai precisar de tempo," ela disse, a sua voz baixa. "Eu também." "Eu sei," ele disse. "Eu não vou a lado nenhum." Enquanto eles se afastavam, Léo olhou para trás por cima do ombro. Foi apenas um momento, mas parecia o passo mais pequeno e mais importante. Quando eles desapareceram ao virar da esquina, André ficou no parque vazio, sentindo como se algo que ele pensara estar permanentemente quebrado tivesse mudado. Não curado, ainda não. Mas já não estava para além de reparação. Ao longo das semanas seguintes, André fez das visitas a Léo parte da sua vida de uma forma que parecia mais real do que qualquer coisa que ele havia feito em anos. Ele ajustou a sua agenda para poder passar algumas horas, à tarde, a encontrá-los no parque ou a caminhar com eles pelo bairro. Nas primeiras vezes ele sentiu-se como um intruso. Ele tentou ficar nas margens, cuidadoso para não oprimir Léo ou presumir que tinha qualquer direito de assumir o papel de pai só porque a biologia dizia que ele podia. Mas lentamente, quase imperceptivelmente, o ritmo destas visitas começou a mudar. Léo começou a cumprimentá-lo com um aceno tímido, em vez de se esconder atrás da perna de Raquel. Ele começou a estender uma pequena mão para André pegar quando atravessavam a rua, e cada vez que André sentia aquele pequeno peso quente, algo se instalava no seu peito que ele nem sequer tinha percebido que estava em falta. Ele começou a aprender os pequenos hábitos de Léo, como ele gostava de apanhar folhas e fingir que eram tesouros.
como ele sempre contava os cães porque passavam nas suas caminhadas. Como ele ficava quieto e pensativo logo antes de ficar cansado, como se estivesse a reunir a coragem para admitir que precisava de descanso. André valorizava cada detalhe. Ele os guardava na sua mente como provas preciosas de que desta vez ele estava a aparecer, que ele estava a aprender quem era o seu filho em vez de o imaginar à distância. Raquel observou estas mudanças com uma espécie de calma cautelosa. Ela nunca desencorajou Léo de estender a mão para André, mas também nunca o incentivou a fazê-lo. Ela parecia determinada a que qualquer laço que crescesse entre eles fosse real, não forçado. Ele a respeitava por isso, embora isso significasse que o progresso era lento. Ele também sabia que era a única maneira que podia ser. Ela precisava de ver que ele era consistente, que este não era outro grande gesto que ele abandonaria quando se tornasse inconveniente. Uma tarde eles pararam num pequeno café perto do parque. Raquel pediu chá e Léo sentou-se no banco entre eles com um leite com chocolate que deixava um leve bigode acima do seu lábio. André apanhou-se a sorrir com a cena. Impressionou-o que ele não sorria assim, sem defesas e simplesmente feliz, há anos. Ele olhou e percebeu que Raquel tinha notado. Os seus olhos se encontraram e pela primeira vez no que parecia uma vida, não havia acusação ali. Apenas um reconhecimento tranquilo de que, apesar de tudo, os dois estavam a fazer o melhor que podiam. Ele queria dizer-lhe o quanto sentia muito, não apenas por ter partido, mas pelos anos que havia passado a convencer-se de que estava certo. Mas ele também sabia que os pedidos de desculpa, embora necessários, nunca seriam suficientes. Então, em vez disso, ele ouviu enquanto ela lhe falava sobre a pré-escola de Léo, sobre como ele gostava de pintar e estava a aprender a escrever o seu nome. Ele acenou com a cabeça e fez perguntas, grato por cada pedaço de informação que ela estava disposta a partilhar. Ele percebeu que era assim que o amor se parecia no rescaldo de tanto dano. Não era repentino ou dramático, era lento, comum, construído momento a momento, nos pequenos espaços da vida diária. À medida que a luz da tarde esmoreceu e o café esvaziou, Léo começou a ficar sonolento, a sua cabeça a inclinar-se contra o braço de Raquel. Ela moveu-se para o levantar para o seu colo, alisando o seu cabelo para trás da testa. A ternura na sua expressão fez algo doer atrás das costelas de André. Ele se perguntou quantas noites ela tinha ficado sentada exatamente assim, firme e sozinha. Ele pensou em quão forte ela tinha tido que ser, não porque ela quisesse, mas porque não havia outra escolha. Antes de partirem, ele ofereceu-se para os acompanhar até em casa. Raquel hesitou, depois acenou com a cabeça. E ele sentiu uma onda tranquila de alívio. Eles caminharam devagar pela quadra, Léo pesado de sono no ombro dela. Quando chegaram ao seu edifício, ela parou nos degraus e virou-se para o encarar. Pela primeira vez ela parecia quase insegura. "Queres levá-lo ao colo?" ela perguntou. A sua voz era tão suave que ele quase pensou ter imaginado. Ele acenou, demasiado sobrecarregado para falar. Ela transferiu Léo gentilmente para os seus braços e o peso do seu filho contra o seu peito foi a coisa mais humilhante que ele já havia sentido. Léo mexeu-se, a sua pequena mão prendendo-se no tecido do casaco de André. Por um momento André fechou os olhos e apenas se deixou sentir. O calor, a confiança, o alívio impossível de finalmente estar ali. Quando ele abriu os olhos, Raquel estava a observá-lo. Ela não disse nada, mas não desviou o olhar. Ele pensou que ela entendia, sem que ele precisasse,
explicar que esta era a primeira vez que ele sentia que pertencia a algum lugar. E enquanto ele carregava Léo pelos degraus, ele sabia que não importava quanto tempo demorasse, ele continuaria a voltar até que tivesse provado que não ia partir novamente. A manhã em que Raquel finalmente o convidou a entrar pareceu quase irreal. Era um sábado, cinzento e úmido, com ameaça de chuva, e ele chegou cedo porque não suportava a ideia de estar um minuto sequer atrasado. Ele ficou parado do lado de fora do edifício dela, com uma pequena sacola de livros e um urso de peluche que Léo havia apontado numa vitrine de loja na semana anterior. Por um momento ele hesitou nos degraus, sentindo o peso de tudo o que aquele pequeno momento representava. Ele tinha passado anos a convencer-se de que não precisava de ninguém, que a distância e a autoconfiança eram pontos fortes, mas enquanto estava ali, com o seu coração a martelar, ele sabia que esta era a coisa mais corajosa que ele já havia feito. Quando ela abriu a porta, ela parecia cansada de um jeito que não tinha nada a ver com falta de sono, mas não havia hesitação na sua voz quando ela recuou para o deixar atravessar a soleira. Parecia estar a atravessar para uma vida diferente, uma que ele ainda não entendia, mas da qual ele queria, mais do que tudo, ser digno. O apartamento era pequeno e desgastado nas bordas, com alguns brinquedos empilhados ordenadamente em caixotes ao longo da parede, e uma fila de livros infantis alinhados numa prateleira baixa. Cheirava levemente a lavanda e a doçura quente de algo a ser assado, e ele sentiu uma dor que não conseguia nomear enquanto imaginava quantas manhãs ela deve ter passado ali, sozinha, a encontrar maneiras de fazer aquele espaço parecer seguro para o seu filho. Léo estava sentado de pernas cruzadas no tapete, rodeado por lápis de cor. Ele olhou para cima quando André entrou na sala e esboçou um pequeno e tímido sorriso que fez a garganta de André apertar. Ele agachou-se e estendeu o urso. Os olhos de Léo arregalaram-se quando ele o pegou, os seus dedos a roçar a mão de André com uma confiança suave e hesitante que o fez sentir-se humilhado até aos ossos. Raquel observava da porta da cozinha. Ela não interrompeu, nem comentou, e ele estava grato pelo seu silêncio porque ele precisava que aquele momento encontrasse a sua própria forma. Ele sentou-se no chão ao lado de Léo, enquanto o menino virava o urso nas suas mãos e, eventualmente, o aninhava na dobra do seu braço. Eles passaram a hora seguinte com Léo a mostrar-lhe todos os desenhos, explicando com uma voz tranquila e séria o que cada imagem significava. André ouviu como se cada palavra fosse a coisa mais importante que ele já havia ouvido, porque de uma forma que ele nunca poderia ter explicado antes, era. Depois de um tempo, Raquel trouxe-lhes canecas de chá e um prato de muffins quentes. Os três sentaram-se juntos num círculo no tapete e impressionou-o que esta fosse a primeira vez que ele partilhava algo tão comum e tão profundo. Ele se lembrou de como costumava pensar que intimidade significava grandes gestos e presentes caros, mas agora ele via isso pelo que realmente era, pequenos e tranquilos rituais que faziam uma vida parecer partilhada. Léo encostou-se ao seu lado, ficando sonolento, e Raquel pousou a sua mão levemente nas costas do seu filho. Os dedos deles roçaram por um instante, e nenhum dos dois se afastou. Não era perdão, ainda não. Não era nem sequer confiança. Mas era um começo. Um acordo frágil de que talvez, se ele fosse paciente e constante e disposto a ganhar cada centímetro de progresso, pudesse haver algo inteiro do outro lado de todo aquele arrependimento. À medida que a chuva começou a bater suavemente contra as janelas, ele olhou ao redor do pequeno quarto e sentiu algo afrouxar no seu peito.
Por tanto tempo ele havia acreditado que poder significava nunca precisar de ninguém, nunca os deixar ver onde ele estava com medo. Mas sentado ali no tapete com Léo aninhado contra ele e Raquel a observar com seus olhos guardados e esperançosos, ele percebeu que nunca tinha conhecido a verdadeira força, até que escolheu ficar. Quando chegou a hora de ir embora, Léo mexeu-se e envolveu os seus braços em torno do pescoço de André, num abraço desajeitado que quase o desfez. Ele segurou-o o mais gentilmente que pôde, fechando os olhos contra a picada quente de lágrimas que ele não queria derramar para não envergonhar o menino. Quando ele finalmente se levantou e entregou Léo de volta a Raquel, os olhos dela encontraram os dele, e pela primeira vez ele pensou ter visto algo que parecia possibilidade. Ele não perguntou se podia vir de novo, porque não queria fazê-la sentir-se pressionada. Mas enquanto ele se virava para ir, ela o surpreendeu ao falar calmamente. "Tu podes vir amanhã, se quiseres." Ele acenou com a cabeça, incapaz de encontrar palavras que parecessem grandes o suficiente para o que aquilo significava. Ao sair para o chuvisco suave, ele sentiu como se estivesse a carregar algo precioso no seu peito. Ele sabia que ainda havia incontáveis erros a serem corrigidos, anos que ele nunca poderia recuperar, e medos que surgiriam de novo e de novo. Mas ele também sabia que pela primeira vez ele não fugiria. Ele estaria lá, todos os dias, a provar que ele não era mais o homem que foi embora. E pela primeira vez na sua vida, isso parecia ser suficiente. Eu acho que este final é poderoso exatamente porque não tenta fingir que o amor conserta tudo da noite para o dia. Em vez disso, ele mostra como a verdadeira redenção acontece em escolhas pequenas e repetidas. Aparecer, ouvir sem se defender, assumir responsabilidade sem esperar perdão imediato. O que mais me tocou foi como a transformação de André não é sobre grandes declarações, mas sobre presença simples e consistente. Ele finalmente entende que a confiança é construída em momentos tranquilos e comuns, sentar no chão a colorir, carregar uma criança sonolenta, respeitar limites que ele outrora ignorou. Essa é uma percepção humilhante para alguém que passou a vida a acreditar que o sucesso era medido por controlo e status. Eu aprecio que a história deixe espaço para a incerteza. Raquel não o perdoa instantaneamente e ela não deveria. O final honra a sua força e a necessidade de estabilidade de Léo, enquanto ainda permite que a esperança cresça de uma forma credível. Para mim, a parte mais bonita é que André para de tentar provar que está certo ou que é digno e, em vez disso, se compromete a simplesmente estar lá, sem garantias. É isso que faz com que este final pareça real e edificante. Não é uma resolução limpa, mas o primeiro passo genuíno em direção à cura, o que é muito mais significativo do que qualquer reconciliação de conto de fadas.